agora a gente entra na energia de Escorpião, né? Então a gente sai daquela frequência de Libra e traz uma frequência de Escorpião mais profunda, mais transformadora, né? E aparentemente nesse período a energia de Escorpião vai trazer muita mudança, muita transformação interna e externa, né? Falando sobre meio ambiente, né? Falando sobre os futuros, né, da humanidade, né? Para quem gosta de estudar toda essa parte da evolução da humanidade, tem um trabalho que é a Agenda 2030, né? Então, como que a gente vai se ver, né, daqui 30 anos, e 30 anos está bem pertinho, né? Pensar, 2026 já está aí, são mais 4 anos. E será que a gente vai conseguir realmente estar melhor, né, daqui 4 anos? Como é que vai ser? Como é que cada um vai poder apoiar? E por que que é tão importante essa questão do meio ambiente também, né? Até no meio ambiente que você vive hoje, né? Então, da forma como você vive, da forma como você se alimenta, né? Seus hábitos. Porque existe um estudo, né, chamado epigenética, e ele percebe que, além do nosso DNA, que tem todas as informações ali sobre como o nosso corpo, nas receitinhas de bolo, né? Então, como que a gente faz um olho, como a gente faz um fígado, como a gente faz um coração. Não, o ambiente também interfere nessas informações. Então, quanto mais saudável você viver e quanto mais saudável você tiver hábitos na sua vida, esse DNA se mantém saudável também, a ponto de colocar informações que vão deixar uma vida mais saudável para você e com mais longevidade, né? Ao mesmo tempo que, se você tem uma vida mais estressante, você não está dormindo, você tem uma vida onde você tem menos acesso a uma boa alimentação, né? A uma casa bem estruturada, né? Saneamento básico. Tudo isso também interfere no seu DNA, né? Existem até estudos que mostram esses aspectos de irmãos gêmeos que são separados, e aí cada um vive de uma forma, e realmente você percebe que, mesmo com, teoricamente, o mesmo gene, né? Porque seriam irmãos gêmeos univitelinos, né? Então, que vem ali do mesmo DNA original, dependendo do ambiente que cada um vive, tem ou aciona ou desativa informações nesse DNA que ou melhoram a vida dessa pessoa ou pioram a vida dessa pessoa. Então, o quanto, na verdade, é importante a gente tomar consciência que o nosso ambiente também é importante e também, de certa forma, pode ajudar você a não ativar doenças no seu corpo, né? Então, você também trabalhar o seu meio ambiente, né? Como você pode melhorar. E tanto os dragões, aí o dragão que trabalha essa energia é o Platinum Dragon, né? E é tão legal esse dragão Platinum, porque ele fala sobre bom humor, né? Leveza. Ofereço leveza, rejuvenesço sempre que você ri. Fica mais jovem. Observe as coisas lindas à sua volta. Então, o Platinum, quando ele trabalha essa energia do DNA pra gente, ele realmente trabalha nessa energia do bom humor, nessa energia da leveza, porque, teoricamente, o nosso DNA vem dessa origem, vem de uma origem mais leve, mais harmônica, né? E se você for pegar, né, no estudo ali com o reiki xamânico estelar, na apometria xamânica estelar, então eles também apoiam essa evolução do nosso DNA, porque eu estou trazendo as frequências e a energia da Terra original, também trazendo as frequências e a energia da fonte criadora original, para trabalhar uma restauração energética que também, de uma certa forma, vai também trabalhar no seu corpo físico e, logicamente, no seu DNA. Então, é como se eu trouxesse energias da fonte criadora, né, da fonte dessas estruturas, para que a gente possa resgatar, né, porque existem algumas teorias, né, em alguns livros, né, supostamente, né, como a gente fala,
que o nosso DNA humano, ele foi, na verdade, diminuído, né? Segundo os dragões, ele fala que a gente foi muito interferido e uma das interferências realmente vem através do nosso DNA. E segundo eles, seria um DNA que hoje a gente sabe que é de dupla hélice, mas que no passado já foi de 6 hélices ou 12 camadas de DNA. Então, por isso que muitas vezes algumas pessoas têm mais capacidades psíquicas e paranormais e tal do que outras, porque na verdade algumas podem ter algumas dessas hélices mais ativadas do que outras, mas diz que de um modo geral foi desativado essas 10 hélices e ficaram apenas 2, porque era uma forma de controlar melhor, né? E a gente também acaba perdendo a nossa capacidade de cocriar e realizar, porque a gente se sente muito limitado, né? Gera um ser humano bastante limitado. E aí, nesse processo de reestruturação, então, a nossa reestruturação pessoal do nosso DNA também passa pela reestruturação do planeta, né? Dá para entender isso. E às vezes até por isso, manter a energia dos povos originários, né? Dos indígenas, porque eles são os que estão mais próximos à natureza. Eles hoje são os que vivem mais próximos a um DNA original do que, por exemplo, quem vive na cidade, né? A gente tem muita poluição, a gente tem uma alimentação que não é saudável. Então, quando eles estão mais próximos, numa vivência mais próxima à natureza, eles têm um DNA mais próximo ali do que seria um ser humano mais saudável. Então, é importante a gente manter a sabedoria deles, a consciência deles, porque eles também vão passando para a gente essa informação através, né, do campo energético deles, né, da sabedoria que também eles desenvolvem e trazem para nós. Então, é interessante saber que o nosso DNA ele não está ligado só a uma questão mais ali médica, laboratorial, mas também ela tem influência aonde você vive, como você mora, se você dorme, se você está estressado, se você não está estressado, se você descansa e se você também se nutre dessa energia que não é só uma energia física da alimentação ou da água ou da respiração, mas também é dessa energia que em japonês a gente chama de ki, né? Em chinês é o Qi, mas que são essas energias mais etéricas, e aí essas energias que realmente vão fazendo a reestruturação da força original do nosso corpo, dos meridianos, né? E aí a gente vai podendo se reconstruir nesse período. Então, eu acredito que nesse período a gente vai estar num processo de muita reconstrução, recebendo muita força para restaurar o nosso corpo físico, as nossas emoções. E é o que muitas vezes, quando a gente fala da energia dos dragões, da Dragon Light, eles vêm para apoiar esse processo humano, né? Porque a restauração desse planeta também tem a ver com a restauração de nós mesmos. Então, como alma, a gente não está aqui só porque a gente foi punido e aquela história, né, do karma. Mas também, talvez de alguma forma, o seu DNA espiritual precisa dessa reestruturação. E você está aqui se reestruturando, né? Então, quanto mais você se permitir receber boas energias, boa alimentação, ter bons amigos, você vai podendo reestruturar você mesmo. E reestruturando você mesmo, você também reestrutura o planeta. Então, o nosso grande desafio é lembrar que não é só passar pelo sofrimento, mas é o processo de transmutação, né? Então, como que eu transmuto toda essa carga que vem, né, que vem sendo feito, e eu trabalho esse processo de restauração, né? Então, o dragão transmutador pra gente aqui é a Violet Dragon. E para todo mundo, né, que conhece a Fraternidade Branca, a energia transmutadora é a cor violeta, né, ou a chama violeta. Então, a gente está num momento bastante chama violeta, nessa parte de transmutar as coisas do passado, as memórias, né? Esse ambiente que a gente já tem criado há muito tempo e que
a gente sabe que não é saudável. E aí, para realmente gerar um ambiente mais saudável para viver e para todos, não é só para você, né? Então, aqui vem a Violet Dragon também mandando energia de desmaterialização para você, porque ela fala que todo o ambiente precisa de transmutação. Então, eu estou aqui porque você e seu ambiente estão precisando de uma limpeza. Receba o sopro que vai transmutar as energias negativas, né? Então, a Violet está chamando todos nós para transmutar as energias que não são para o bem maior de vocês hoje, que pode estar atrapalhando o seu ambiente, a sua casa, né, o seu bairro, às vezes o prédio aí está numa confusão. E para ajudar também, para que você possa criar um ambiente saudável para você e para todos ao redor, né? Lembra que sendo nós na natureza, só ser bom para a gente não é o suficiente, porque a gente essa energia, quando melhora para a gente, melhora para todas as pessoas, mas precisa começar primeiro por nós mesmos, né? Então, é importante você entender que a busca dessas novas energias, né, que as pessoas falam, né, principalmente, né, no meu caso, que eu gosto de falar bastante dos dragões, do reiki xamânico estelar, da apometria xamânica estelar, das ferramentas Akuna, né, da Lily Wong ou do Stargate, eles estão em apoio à humanidade para que elas possam energeticamente purificar todos esses aspectos para que a gente possa transmutar e realmente realizar um planeta mais saudável para todos, porque querendo ou não, imagina que se a gente é um pontinho de poluição no universo, essa poluição também está indo para todo o universo. Então, para a gente também deixar de poluir o universo, que também a nossa poluição está chegando nas outras orbes, né? Então, ajuda não só a gente, mas também ao universo quando o planeta melhora e a gente tem um universo mais saudável e a gente mais saudável também nesse processo, né? Então, a minha chamada hoje é para que você olhe aí para o seu ambiente, o que você pode melhorar com você, com a natureza, com o seu dia a dia, com a sua alimentação, como que você pode melhorar, né, às vezes para diminuir lixo ou para diminuir algo que está poluindo, ou às vezes até os seus pensamentos, né, diminuir a poluição do pensamento negativo, né, que também já ajuda bastante. E tudo isso, porque isso tem a ver com o meio ambiente, vai interferir no equilíbrio do seu DNA. Então, por isso que é importante a gente entender que tudo faz parte. Não é uma coisa ou outra, né? Então, tudo faz parte desse processo, né? É uma estruturação e existe um dinamismo nisso. E, de uma certa forma, estamos num processo de rejuvenescimento, como diz Platino, e de regeneração, principalmente para que a gente possa regenerar os aspectos físicos do nosso corpo, para que a gente tenha mais saúde para poder realizar melhor as coisas aqui, o nosso caminhar aqui no planeta, né? E, aliás, estamos quase para chegar em 500, né, inscritos, então se você quer ajudar a gente, quer que esse conteúdo vá para mais pessoas, se inscreva lá no nosso canal para a gente movimentar mais informação e mais coisa lá no nosso YouTube, tá bom? Porque principalmente nessa parte da reestruturação do nosso ambiente e logo do nosso DNA, isso é algo muito importante, porque de alguma forma, se lá atrás nós tivemos responsabilidade sobre o desequilíbrio do planeta, também temos a responsabilidade de restaurar o equilíbrio de novo. É claro que cada um no seu papel, cada um no seu potencial, mas todos podem fazer, todos têm capacidade. A gente não tem que esperar só as decisões políticas e públicas, né, que acontecem, mas também da gente começar, né, ali com os amigos, com o prédio, com você mesmo, né? Isso realmente tem um efeito e a ideia é que a gente consiga criar ou gerar, né, cidades, bairros, países mais saudáveis, né? Então,
Isso, né, imagina para 2030, né? Então, é uma visão bem arrojada hoje, digamos, porque, né, se a gente vê como a gente está hoje para chegar em 2030 mais saudável, realmente tem que correr, né? Mas é algo que a gente precisa correr atrás, porque eu lembro até hoje, né, já falando da minha idade, mas da Eco 92, né? Então, quando as pessoas começam a se preocupar um pouco mais sobre o meio ambiente, e quantas coisas eram solicitadas desde aquela época e até hoje, né, com quase 30 e poucos anos de tudo isso, a gente ainda não evoluiu o suficiente para conseguir ter um ambiente mais saudável para todos aqui. Então, isso é uma corrida, né, que vai interferir, vai chamar atenção e que, se não melhorar, a nossa saúde também decai, né? Então, é uma responsabilidade que todos nós precisamos assumir dentro de nós, até pelo nosso próprio bem maior, né? E pelo bem maior ali do planeta, né? Então, a gente vai transmutar as energias hoje com a Violet Dragon e atualizar o DNA com o Platinum. Olha que legal. Então, se você quiser sentir um pouco mais, sem ver as técnicas, né? Todo esse trabalho de limpeza energética que a gente faz, que tem o objetivo de melhorar o seu ambiente interno, seu corpo físico, seu corpo mental, seu corpo espiritual, mas também de melhorar externamente, porque quanto mais você melhorar por dentro, vai ter essa reverberação para fora, né? Então, acredita que tudo está interligado, né? O nosso grande desafio do passado é porque a gente criou uma ilusão de separação, e é a grande ilusão de separação principalmente com o planeta, como se a gente não fosse parte do planeta, e aí a gente pudesse usar o planeta de uma forma muito desequilibrada, né? E que isso também acaba desequilibrando dentro da gente, né? Então, a conta que se paga sobre isso é muito alta. Se a gente quiser ir para os próximos passos, se a gente quiser ter um crescimento mais saudável, é importante a gente primeiro levar esse ser saudável na nossa vida pessoal e depois, né, para fora. Então, você conseguir ter uma vida mais saudável, ter uma alimentação mais saudável, uma consciência ali para cuidar melhor de você. E aí depois ajudar a cuidar melhor também ao seu redor, do seu ambiente, do planeta. A gente vai conseguir fechar esse ciclo e talvez a partir dali, né, no 2030, realmente estar aberto a mais frequências que vão poder levar a gente para enxergar outras percepções, outras visões, porque a gente conseguiu, de alguma forma, curar aquilo que precisa ser curado dentro de nós, né? Então, ao invés de entrar nessa visão de punição como um karma, às vezes você tem a oportunidade de estar aqui para curar coisas que você tem carregado há muito tempo em você e que você está com essas feridas, essas situações. E aí, estar aqui junto ao planeta ajuda você a curar essa situação interna em você e que reverbera depois externamente, né? Então, é bem interessante, é uma outra visão, uma outra oportunidade para vocês entenderem e que, de uma certa forma, isso, por epigenética, vai atingir lá o seu DNA, vai colocar novas informações, ativar, né, outras possibilidades no seu ser e também mudar as memórias que você tem carregado até ali para colocar coisas mais positivas e registros mais saudáveis no seu ser, né? Olha que bacana. Então, eu acho que a gente está num momento de evolução planetária muito legal
e que a gente pode cada vez mais ser agente de transformação direta, né? Tanto na nossa vida quanto aqui no planeta. Então, pensar nesse processo. E também para o fim de semana, a gente mandando, já que a gente está falando, né, de vida saudável, o Zen Dragon vem falar para vocês, né, o dragão do ano também, para que vocês terminem o ano com serenidade. Vai seguindo em frente com determinação. Medite se isso é importante para esse momento. Então, respira, se acalma, vai dar tudo certo. É isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.